Olá, alunos e alunas, aqui é o professor Israel Seric e nessa videoaula nós trabalharemos a disciplina Gestão Educacional. E quanto a isso, nós estamos desenvolvendo aquele conteúdo relacionado aos princípios e características dos diferentes tipos de gestão escolar. E quanto a isso, nós vimos que existem vários tipos de gestão escolar e o primeiro tipo que nós desenvolvemos foi o técnico-científico. Depois nós vimos o gestionário, depois nós vimos o interpretativo. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre o tipo relacionado à gestão escolar democrática participativa. E a respeito disso, nós começamos a indicar que esse tipo de gestão escolar ela tem princípios. E esses princípios são a participação, a coletividade e a descentralização. Após isso, nós vimos que Liban ele fez uma afirmação categórica que essa forma de gerir a escola tem como a finalidade suprir as necessidades da comunidade escolar. E quando nós falamos da comunidade escolar, nós estamos falando da comunidade escolar interna e externa. Ou seja, os professores, os alunos, os coordenadores, aqueles que trabalham na limpeza da escola, aqueles que trabalham fazendo a comida para as crianças, e a comunidade externa, os pais, o mercado, as famílias e assim por diante. Após isso, nós percebemos também, e nós discutimos, que esse tipo de gestão escolar possui pelo menos 3 características. A primeira é a descentralização, a segunda é a participação de todos e, por fim, a transparência, característica pela qual o gestor ele toma para si a responsabilidade de gerir a escola através do diálogo claro, através de documentos específicos, apontando de uma forma clara, evidente, quais são os procedimentos, quais são as ordens, quais são os meios pelos quais as atividades na escola, a função de cada um, devem ser exercidas ou devem ser realizadas. Nessa videoaula, nós queremos apresentar para vocês agora queremos apresentar para vocês o fundamento legal desse tipo de gestão escolar, a gestão escolar democrática participativa. Então, quando nós falamos desse tipo de gestão escolar, dedicando um tempo maior para descrevê-la, para falar sobre a sua importância, isso se dá porque na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a lei maior da educação no Brasil, existe uma afirmação categórica sobre o tipo de gestão que o sistema escolar brasileiro deve possuir. Noutras palavras, a legislação brasileira não permite a quem quer seja o Estado, quer seja o município, quer seja a União, quer seja indivíduos, certo? Decidirem livremente qual o tipo de gestão que deve reger a administração pública no que toca à educação. Existe uma legislação clara, existe uma legislação específica, de tal sorte que todo o sistema educacional no Brasil deve se submeter àquilo que ordena, àquilo que aponta a LDB. E quanto a isso, pergunta-se o que a LDB afirma. Então, a LDB, no seu artigo 14, vai dizer: os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática. Observem, definirão as normas, mas a gestão é democrática, de ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Bem, o que nós percebemos no artigo 14? Primeiro, existe uma afirmação categórica que o tipo de gestão que deve organizar todo o sistema de ensino no Brasil é a gestão democrática. Então, existe uma apresentação assertiva, clara, contundente, de que não existe outro tipo de gestão pelo qual as escolas devem ser administradas.
A segunda questão que se apresenta aí é que esse tipo de gestão deve considerar, deve pesar e deve ser executado a partir das peculiaridades de cada região, de cada escola, de cada comunidade escolar. Visto que, se é democrática, pressupõe que a comunidade será ouvida. Se é democrática, pressupõe que os objetivos propostos, que as finalidades indicadas, que a execução do trabalho educacional visa o suprimento das necessidades emergentes daquela comunidade escolar. E para que essas necessidades sejam supridas, necessariamente é preciso que se ouça a comunidade, que seja a comunidade interna, como também a comunidade externa. Portanto, essa gestão ela visibiliza as necessidades, visibiliza os problemas, visibiliza as carências, visibiliza as potencialidades da comunidade escolar em todos os seus aspectos, em todas as suas facetas. Então, essa gestão ela é de acordo com as peculiaridades de cada sistema. E essa peculiaridade a ser visibilizada, e esse sistema de gestão democrática deve ser conduzido por dois princípios, os quais se apresentam de uma forma muito clara na LDB. Primeiro, a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Esse primeiro princípio aponta para nós aquilo que nós já ouvimos falar, penso que desde do primeiro dia de aula do curso de pedagogia, o PPP, né? Isso implica dizer que essa gestão democrática ela tem como princípio de grande valor que todos os atores, todas as atrizes, todos os partícipes do espaço escolar interno e da comunidade escolar externa possam dar a sua contribuição relevante para esse projeto político-pedagógico. A segunda questão é a participação das comunidades ou da comunidade escolar e o local de conselho e o local dos conselhos escolares ou equivalentes. Isso quer dizer que nessa participação, como nós veremos à frente, certo? A comunidade escolar deve participar, os conselhos que pertencem ao local no qual a escola ela está presente, né? Ela foi construída, e da comunidade da qual ela faz parte, e também os conselhos escolares ou os equivalentes. Equivalentes significa ou as outras estruturas administrativas, pedagógicas, escolares que compõem um sistema de gestão do espaço escolar em dada realidade social, econômica, política e educacional. A partir daí, então, a LDB continua explicitando o que seria essa gestão democrática. No artigo 15, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber uma afirmação no qual se diz: os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administração e de gestão financeira, observado as normas de direito financeiro público. Ou seja, o que se apresenta aqui é que os sistemas, por exemplo, o sistema educacional do Estado ou do município, eles devem cuidar, eles devem zelar para que aquilo que ocorre lá na escola, enquanto a gestão daquela unidade escolar, seja realizado pelos princípios da gestão democrática. É como se, em outras palavras, os nossos secretários ou secretárias de educação, ou o nosso ministro de educação, né, tivesse o cuidado, o zelo de saber se, em cada unidade escolar, esses princípios da gestão democrática estão se aplicando.
e não se em situações nas quais a administração de determinada escola não fosse ou não seja a partir da gestão democrática, o próprio ministro ou as próprias secretarias ou secretários e secretárias de educação do Estado ou do município estariam na responsabilidade moral, ética e legal de fazer uma intervenção nesses espaços, apontando, orientando, indicando de que aquele sistema de gestão não estaria adequadamente sustentado pelos princípios legais da LDB. E, a partir dessa indicação, a partir desse apontamento, convocar, convidar, orientar esse gestor para que ele possa rever a sua prática e, assim, começar a desenvolver a prática da gestão escolar democrática participativa no local de trabalho. É por isso que diz que os sistemas eles devem assegurar. E aí, essa forma de assegurar pode se dar basicamente de duas maneiras. A primeira maneira, como eu falei anteriormente, tendo tomado ciência que determinadas escolas a gestão não é democrática, aqueles que estão na responsabilidade de supervisionar essas unidades têm um dever ético, moral e legal de dar orientação. Uma outra forma de garantir, de assegurar esse sistema de gestão nas unidades escolares públicas é esse mesmo sistema educacional prover, oferecer para os antigos gestores e os novos gestores que serão eleitos cursos de qualificação, cursos de capacitação, como ocorre, por exemplo, em Aparecida de Goiânia, na qual pessoas que são escolhidas para ser gestores, eles necessariamente passam por um processo de qualificação, que no qual é oferecido curso para que essa pessoa tome conhecimento dos aspectos burocráticos, legais e práticos, né, do ato, ou digo, da função de gestor nos espaços escolares. E aí diz que esse sistema que deve assegurar essa gestão democrática nas unidades escolares deve fazê-lo a partir das normas de direito financeiro público. Ou seja, existe uma legislação em todas as esferas, quer seja na esfera financeira, quer seja na esfera administrativa, certo? A ideia é que essa gestão democrática ela não é dirigida tão somente ao sabor das boas intenções daquele que tem a função de gerir. Existe uma norma, existe uma legislação, ou podemos até assim dizer, um conjunto de leis que normatizam o trabalho do gestor na escola. É por isso que, como nós falamos na aula anterior, o gestor ele deve gerir a partir de documentos oficiais, através da transparência, tanto nas relações interpessoais, como também na transparência de documentos, de procedimentos. Porque o gestor ele está naquela função de administrar a unidade escolar a partir de toda uma regra, a partir de toda uma regulamentação, que pode ser uma regulamentação tanto indicado pelo município, uma regulamentação indicada pelo Estado, como também pode ser uma regulamentação determinada na esfera federal, através da LDB. E, a partir daí, nós encontramos a palavra de Vieira, que vai dizer o seguinte, observem, a gestão democrática do ensino público, na educação básica, aos sistemas de ensino, oferece ampla autonomia às unidades federadas para definirem, em sintonia com as suas especificidades, forma de operacionalização da gestão, com a participação dos profissionais da educação envolvidos e de toda a comunidade escolar local. E aí, então, Vieira vai exatamente apontar isso, mostrando para nós que essa gestão escolar ela tem um fundamento legal, que essa gestão escolar democrática participativa ela aponta
para a ideia que as unidades escolares federadas, ou seja, que pertencem a toda a estrutura educacional no Brasil, elas devem estar em sintonia com a operacionalização de uma gestão que tem um fundamento legal, mas que tem preocupações com o trabalho dos seus profissionais de educação e que está engajada em suprir as necessidades da comunidade local. E aí, então, diante dessa questão legal, diante dessa exposição clara daquilo que a LDB nos apresenta, nós podemos dizer que a gestão escolar democrático-participativa possui basicamente três elementos, né? Três elementos com os quais o gestor tem que trabalhar. Quando eu digo que são três elementos básicos, eu estou aqui afirmando categoricamente que em outros sistemas, em outras realidades educacionais, em outras estruturas escolares, esses elementos podem se somar a 4, a 5, a 6 elementos estruturais. O certo é, quando nós falamos nessa gestão escolar democrática participativa, essa gestão tem que ter pelo menos um conselho escolar, elementarmente, tem que ter a participação da elaboração, da criação, da problematização de um projeto político-pedagógico e também, necessariamente, essencialmente, essa gestão democrática, ela valoriza e possui em sua estrutura a eleição direta para diretor. Pode faltar qualquer elemento, menos estes. Toda gestão escolar democrática participativa obrigatoriamente tem esses elementos, né? O conselho escolar, porque é no conselho escolar que outras vozes são ouvidas no que toca à gestão da escola, a problematização das questões que emergem no cotidiano da vivência da sala de aula, da secretaria, né? Do pátio da escola. Essas questões elas são tratadas em reuniões nos quais tanto professores quanto o gestor, quando a comunidade escolar também se faz presente para resolver questões. O projeto político-pedagógico também faz parte desses elementos básicos da gestão democrática, porque é no PPP que todo o projeto, todas as ações pedagógicas, todos os encontros, todas as finalidades, pelo menos uma boa parte das finalidades pedagógicas e educacionais, são explicitamente postas. O dia a dia da escola é claramente colocado como objetivo a ser alcançado, metas a serem desenvolvidas. E, a partir daí, para se ter essa construção do PPP, como nós sabemos, necessariamente a comunidade escolar ela é convidada. Todos são chamados para compor, para escrever esse documento e dar o aceite a ele, porque é a partir da participação de todos, representativamente estabelecido isto, né? Para compor o PPP, é que este documento basilar das atividades da escola, certo? Vai ser apresentado pela comunidade escolar não como um elemento alienígena, estranho, mas será um documento que vai apresentar as aspirações, os desejos, os sonhos da comunidade escolar interna e externa. E, por fim, como elemento básico, nós temos a eleição direta para diretor, certo? Ou seja, essa gestão democrática, ela considera a importância de uma rotatividade, aponta para a ideia que existem pessoas que igualmente possuem conhecimento, habilidades e competências para gerir aquela unidade escolar por outros anos. E é interessante que isso ocorra no sistema escolar, gente. Por quê? Porque, na verdade, é preciso oxigenar o ambiente de trabalho, é preciso colocar outras pessoas para desenvolver
essas atividades administrativas com novos sonhos e com novas expectativas. Então, a partir daí, nós temos aqui que a gestão democrática, ela visa a escolha de eleição de diretores. Isso é importante, como falei anteriormente, porque a partir daí, novas pessoas, novos líderes são apresentados. Além disso, nós temos também a questão do financiamento público. Ou seja, essa gestão democrática na escola, ela aponta para a ideia de que efetivamente existem questões burocráticas relacionadas às finanças, ao dinheiro a ser gerido, e que demanda que o gestor ele delegue aos seus colegas a tarefa também de auxiliá-lo nessa gestão tão fina, tão, podemos assim até dizer, até problemática, e que demanda muito cuidado, muito zelo do gestor para que ele não passe por determinados constrangimentos. Documentar tudo, registrar tudo, certo? São preocupações que o gestor deve ter quando for trabalhar o financiamento das questões, o financiamento das questões relacionadas à educação no espaço escolar. Depois nós vamos ver também que na gestão escolar também tem um respeito à diversidade. Ou seja, o gestor ele deve perceber que na atual situação do qual hoje nós nos encontramos, né, nós chamamos de globalização, quando os meios tecnológicos abriram as portas do mundo para a sociedade, para os mais vários espaços sociais, hoje nós podemos visibilizar formas diferentes de família, de valores, de comportamentos, certo? Do modo de ser do ser humano na sociedade. E o gestor deve ser aquela pessoa que tem uma percepção clara que o mundo social é plural. E essa pluralidade do mundo social, que está lá para além dos muros da escola, não ficará para além dos muros. Essa pluralidade se fará presente na sala de aula, porque a sala de aula é síntese do mundo social. E o gestor deve ser o primeiro comprometido com respeito a essa diversidade. Assuntos que nós vamos certamente tratar mais à frente. Depois, a gestão democrática na escola, ela pressupõe uma relação do professor com o conselho escolar e com a associação de pais e mestres e funcionários. Ele tem que ter esse vínculo de relação, de comunicação, de interesse por esses grupos de pessoas. Por quê? Porque esses grupos de pessoas serão peças fundamentais para o bom desenvolvimento de sua gestão na escola. Além disso, é preciso que afirme que esse gestor que assume uma postura democrática na escola, ele também busca desenvolver essas relações de poder, ele como diretor, e os outros que estão sob a sua supervisão, ele procura mediar uma relação a mais amistosa, a mais amiga, a mais técnica, a mais justa, a mais igualitária, na qual todos podem ter acesso a ele pelo vínculo do diálogo respeitoso, desenvolvido por funções de trabalho a partir de princípios da gestão democrática participativa. E, além disso, esse gestor democrático, ele trabalha pelo fortalecimento do Grêmio Estudantil, que em determinadas estruturas escolares, o Grêmio Estudantil se faz presente. Ou seja, o gestor ele estará aberto para ouvir os alunos, as suas demandas, as suas queixas, as suas necessidades, os seus apontamentos, os seus sonhos. E o gestor escolar que começa a ouvir os alunos vai perceber que os próprios alunos eles serão peças importantíssimas para que o plano pedagógico, o plano político-pedagógico se desenvolva. Porque não existe amostra pedagógica eficaz, bonita, né? Podendo assim, borbulhante, empolgante, sem a participação direta dos alunos. E alunos empolgados, alunos que se veem como elementos que são importantes e participantes do processo da gestão da escola, são alunos que darão a alma, a força, o ânimo, a jovialidade para aquela instituição educacional.
E, além disso, nós temos a construção do PPP, que nós já falamos anteriormente, e esse gestor democrático ele vai ser peça fundamental para o início do debate, para o início do chamar para a reunião, para oportunizar o diálogo entre aqueles que comporão a equipe na construção do PPP. E depois, esse gestor, que tem preocupação com a sua equipe, sabe que ele não ficará para sempre naquela função. Ele tem que qualificar, ele tem que preparar, ele tem que estar com os seus liderados, ele tem que estar com a sua equipe, e na formação continuada, este gestor ele estará qualificando, preparando aquele colega que está na secretaria, que está na Copa, que está trabalhando na gestão pedagógica, aquele colega que está lá na secretaria, lá na sala de aula, aparentemente caladinho, certo? Aparentemente só trabalhando naquela área, e a partir da formação continuada, esse gestor vai perceber que existe um grupo enorme de pessoas interessadas na educação, como ele tem interesse, e que estarão predispostas a desenvolver um trabalho de formação continuada para, de repente, primeiramente auxiliá-lo na gestão e depois, quem sabe, substituí-lo no desenvolvimento do trabalho da administração, dos sistemas escolares ou também das instituições escolares. A partir daí, perceba, então, como o gestor tem muita tarefa por realizar. Observe cada um desses espaços administrativos ou de gestão. Por isso, quanto mais democrática for a gestão apresentada pelo gestor, quanto mais ele convida a sua equipe, quanto mais ele qualifica os seus colegas de trabalho, mas todo esse trabalho será feito com a maior eficácia e da maneira mais adequada possível, contribuindo também lá na sala de aula para o bom desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Portanto, meus alunos, essa é a nossa videoaula e na nossa próxima aula nós estaremos continuando esse assunto tão importante e tão empolgante que é a gestão educacional. Até mais, gente! Até a próxima aula!